Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área. Primeiramente um dia abençoado, maravilhoso e produtivo para você, que você tenha um dia de paz iluminado, de transbordo, de viver coisas diferentes. E hoje estou aqui na lição 237 do nosso livro de exercícios de um curso em milagres e trago, compartilho com vocês as minhas experiências, o meu aprendizado, a minha abordagem sobre esta ferramenta. E Luciana também compartilha as experiências dela com relação ao livro texto. E hoje eu quero começar trazendo um insight poderoso que eu tive ontem para vocês. Eu vou falar para vocês, foi transformador. Eu acho que assim, tem coisas que a gente tem que observar todos os dias para dar uma gasolina, um aditivo para que a gente possa transbordar na nossa vida e nos conectar. O que eu vou falar aqui para vocês, esse fato que eu vou contar, tá? Pode ser que tem pessoas que vão se identificar, outras não, e tá tudo bem, tá? Eu acompanho já há algum tempo, tem um mentor que ele tá até conhecido agora no Brasil, mas muito pelo seu estilo, pelas suas cagadas, na internet de uma certa forma, para quem vive mais na internet, que é o Pablo Marçal. E ontem eu tava vendo uma reportagem dele no Flow, e eu tive a oportunidade de ver, ele tá vindo para uma nova roupagem agora, com essa roupagem do espírito político. E eu sempre gostei de acompanhar ele, As ideias do cara, ele é monstro, ele devora. Mas o que ele falou ontem, eu acho que tem momentos que a gente ouve coisas muito poderosas, mas não está preparado para, de fato, compreender essas coisas, porque a gente ainda tenta racionalizar. E ele é um cara até controverso em alguns pontos, e foi questionado pelo entrevistador do Flow. Quem tiver a oportunidade de ver, veja, porque ele abriu o coração dele ali, eu senti essa energia, eu senti essa frequência, e eu percebo que, cara, é o caminho. E a gente tá aqui não é à toa. Estudando esse livro, não foi à toa que eu entrei, não foi à toa que eu me joguei. E eu tenho certeza que o fato da gente às vezes escutar essa palavra transforma a vida da gente. Uma palavra pode mudar tudo. Mas essa palavra, ela vai mudar primeiro num nível de consciência maior. Não no superficial. No superficial, não tanto faz. E ele fala muito, da física quântica, da frequência, de como jogar energia. E isso ele compartilha um fato que eu vou contar pra vocês, tá? Essa história. Que tem uma das cagadas dele que é muito grande, que assim, ele sempre foi, treinador de pessoas. E segundo ele tava num evento, o evento tava já bombando, nessa época ele já trabalhava, um evento cheio, com muita energia. Ele falou, a frequência do evento tava lá em cima, o flow do evento. E ele tem essa coisa que é dele, da espiritualidade, não da religião, mas da espiritualidade, porque ele foi um cara que cresceu na igreja, se desenvolveu, treinou suas habilidades, e o evento meio que não era nada a ver com questão religiosa. Ele foi orar pra mulher de uma cadeira de rodas, uma cadeirante, e ele orou pra ela levantar, mas o negócio parece que ele tava contando, na experiência, se você tiver a oportunidade de ver a reportagem, ele tava falando que, cara, ele ficou com medo da mulher levantar e andar. Mas ele trouxe a explicação, eu entendi o contexto, às vezes a gente tem que ter essa humildade de saber contextualizar, de se colocar à disposição para compreender isso. Ele falou que ficou com medo e a mulher não levantou, e ele foi lá, no entanto, tentou ajudar a levantar, mas segundo ele aquilo acabou, derrubou a energia do lugar, porque foi um erro que ele cometeu. Mas de um certo ponto ele trouxe, cara, se alguém me pedir uma oração e a pessoa tiver fé também, e eu também acreditar que aquilo pode acontecer, pode ser que sim. Meu medo é levantar e, cara, se acontecer, a própria Bíblia, ele traz uma coisa muito poderosa. Eu vou complementar as histórias no encaixe, tá, para vocês entenderem. Ele deu um outro fato. A Bíblia é um livro de sabedoria milenar que conta a história da trajetória, dessa evolução do homem quanto ao lado espiritual. E traz os ensinamentos antes e depois, e mais de 6.000 religiões usam a Bíblia. A Bíblia não tem um dono. A Bíblia é um livro de sabedoria milenar, assim como o livro em si, As informações, elas são sabedoria. Então a gente coloca, à disposição, e ele fala sobre isso, Falou, cara, foi a pior cagada que eu fiz dentro de um evento, Eu errei, aquilo ali eu sei, mas eu como cristão, olhando o lado cristão,
poderia sim acontecer, porque o próprio Jesus, né, quando veio à Terra, na imagem o Deus Pai mandou Jesus aqui para mostrar tudo isso, né, que a gente vem aprendendo em um curso em milagres, tudo isso que muito a Bíblia, do que está aqui, do que a Bíblia fala, que como ele diz, eu trouxe essa abordagem para mim, para o meu coração, dessa sabedoria milenar e desses acontecimentos espirituais. E não quer dizer que o fato de não ter acontecido, que isso vai romper a fé dele com relação ao que ele acredita. Isso serve para tudo, para os projetos da vida, para você prosperar, transbordar, para você abundar. E a gente tem uma puta dificuldade de resolver essas questões, e eu falo por mim, como que eu faço para mudar isso? E eu percebi ontem que ele falou uma coisa que marcou demais para mim: frequência. É a física quântica. A Luciana também tocou nisso pra mim. Às vezes a gente não ouve, né? Ou até ouve e ignora. Às vezes a gente passa por determinados assuntos tão poderosos e pessoas nessa energia vibrando e falando. E ele falou, cara, quando eu comecei a conectar nessas energias, comecei a investir nesse network, comecei a me conectar, comecei a trazer outras pessoas, eu tive uma transformação de um nível gigantesco na minha vida. E eu gostaria de... E ele compartilha essas experiências, eu acho, de uma intensidade gigantesca. E quem tiver a oportunidade, né, de olhar isso, cara, ajuda. Ajuda demais, meus leões. Vou falar pra vocês um negócio. Eu tô vendo que eu tô engatinhando em um curso de milagres. Tô engatinhando nessa parte espiritual. Apesar de ter essa vivência, tudo, claro que eu não desprezo, né, todos os passos que eu dei, tudo que eu conquistei, a forma como eu lidou com os meus valores, a minha moral, a minha ética, a minha civilidade, a forma como minha postura como homem, como amadurecimento. Então acho que é muito importante a gente olhar para tudo isso de fato e acreditar nisso e não se culpar pelos erros, porque isso a gente vai aprender ao longo da nossa jornada. E uma coisa que é fato, Deus nos criou, né? E tem muito relação hoje com a nossa mensagem da nossa lição de hoje. Agora quero ser como Deus me criou. Deus te criou para ser uma cópia dele. A gente que, às vezes, tem ser humano escroto em qualquer lugar. Mas a grande questão independente das escolhas da pessoa, Deus está lá sempre presente, sempre que ela precisar chamar. E eu faço essa escolha de decidir para qual caminho que eu vou. Então, por isso a importância da gente gerar energia, né? Gerar essa frequência. E eu acho isso muito intenso, muito poderoso. E a gente tem que exercitar isso. Não pode deixar de exercitar isso através de alimentar a nossa mente, o nosso cérebro, tomar consciência. Hoje eu já acordei de manhã totalmente diferente. Eu sei que esse tipo de coisa, tá, gente? Eu vou trazer uma outra abordagem para vocês antes de entrar na nossa lição. O papo tá muito gostoso aqui, mas eu quero, antes da gente só continuar de eu fazer esse adendo, eu quero pedir sua ajuda aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, né, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha, deixa seu comentário, que é legal a gente poder bater esse tipo de papo, e para muita gente isso é um papo louco, tá? E aqui é legal que a gente vai poder debater isso aí tranquilamente. O que eu vejo, tá, gente, é porque essa questão que eu falei da frequência, quando a gente se coloca de fato à disposição, a gente vive como Deus quer que a gente viva, transbordando, abundando, e sempre vai ter os malucos em tudo, qualquer canto. Só que a questão qual que é o nível de profundidade que eu acredito, que eu aceito, que eu coloco a minha energia. Então eu tenho que pôr gordura no meu cérebro para poder queimar ela. O que é essa gordura? É o conhecimento, é saber interpretar ele, mas eu faço isso de uma forma muito mais superior do que simplesmente o conteúdo. Eu me conecto com algo que é relacionado à fé mesmo. Que eu tenho que acreditar naquilo mesmo eu não vendo, mesmo eu não podendo tocar. Eu tenho que sentir, eu tenho que vibrar naquela energia, naquela frequência. E tudo que eu crio aqui na minha consciência é o que se reflete aqui no meu mundo físico, né? Eu trago essa energia, a física quântica fala isso demais. E a importância da gente ouvir isso várias vezes e estar antenado isso, não só de uma pessoa, mas de várias outras, transforma. Te coloca assim a pensar e levantar a poeira e falar, não, tem que fazer. E é isso que eu quero que a gente transmitir isso para vocês, tá? Para que você possa entender essa mensagem que eu tô falando de forma muito poderosa e se coloca à disposição
para viver como Deus te criou, que é o tema da nossa lição de hoje. Inclusive, vou deixar aqui na tela para vocês. Agora quero ser como Deus me criou. Vamos para nossa lição, o papo tá muito gostoso, mas a gente vai ter oportunidade de falar mais sobre isso aí, tá bom? Meus leões, minhas leoas, agora quero ser como Deus me criou. Hoje aceitarei a verdade a meu respeito. Eu me elevarei em glória e deixarei que neste dia a luz em mim ilumine o mundo. Trago ao mundo a mensagem da salvação que ouço quanto Deus, meu Pai, fala comigo e contemplo o mundo que Cristo quer que eu veja, consciente de que ele põe um fim ao amargo sonho da morte. Consciente de que ele é o chamado do meu Pai por mim. Olha a profundidade, né? Eu acho que tem muito a ver com todas essas questões que eu trouxe para você, da profundidade. Olha que bonito isso aqui, ó. E contemplo o mundo que Cristo quer que eu veja. Quando Jesus veio à Terra, ele justamente trouxe essa mensagem, ele nos ensinou isso de uma forma tão clara, mas tão poderosa, que só se eu for um idiota para não fazer. Ele mostrou que dá para ser feito, dá para ser realizável. Por que a gente insiste tanto em falar, não, eu tenho que ver, eu tenho que crer, São Tomé? Sai disso. Não tem nada de errado, tá tudo bem, mas é um aprendizado. E como eu mencionei mais cedo, né, não é porque se você acredita, você vai continuar, por mais que aquilo pareça que dê errado, mas se você acredita veementemente naquilo, tem fé naquilo, aquilo vai acontecer. E não tem quem vai te segurar. Pode ter certeza disso, tá? Pode ter certeza absoluta dessa situação. Cristo é os meus olhos, hoje, e ouvidos que hoje escutam a voz por Deus. Pai, venham a ti através daquele que é o teu filho e também é o meu verdadeiro ser. Amém. Ele finaliza aqui. O que ele quer trazer aqui, né? Foi já o fim aqui da leitura do livro de exercícios. O que ele quer trazer aqui, deixar claro, é que a gente é filho de Deus. A gente tem esse poder, sim, de fato, de realizar todas essas grandes coisas. Mas eu tenho que tomar a decisão. Eu tenho que vibrar nessa frequência. Eu tenho que me colocar nessa energia para que essas coisas aconteçam. A pureza no meu coração, a salvação, a alegria, a paz. E é uma coisa muito interessante, né? Eu tô numa fase neném, step babies. Eu acho que eu tô dando os primeiros passos, eu não tô nem engateando ainda no nível que eu quero mergulhar. E eu vou falar pra vocês. Esse ano eu acho que vai ser o pior ano da minha vida. No sentido de que? De vir achando que eu tava autossuficiente aqui, fazendo um curso de milagres. Não vou fazer de novo, porque fez uma vez, já tá pronto, tá bom. E eu vou falar um negócio pra vocês. Caí do cavalo bonito, porque eu preciso e vejo necessidade de me reforçar esse comportamento, de treinar para que eu possa ser um cara manso, no sentido de aprendizado, de humildade, de modelar, de pegar as coisas boas e ficar antenado. E o caminho é esse. Sem dor, sem sofrimento, sem mágoa, sempre nos colocando à disposição para que as coisas aconteçam, mudando a nossa forma de pensar. Isso não é vergonha nenhuma, tá, meus leões e minhas leões? Que a gente possa entender, porque isso é como Deus me criou, tá? Cristo quer que a gente vivencie e se conecte nessa ideia, para que a gente possa realmente transbordar e viver próspero nessa terra e poder ajudar uns aos outros, acabar com essa bagunça que tá aí, tá? Acabar com essa bagunça que isso é doidice, é coisa da cabeça pra fuder com todo mundo. Então a gente tem que se levantar para ter esse nível de consciência e ajudar uns aos outros. Fechou, meus leões e minhas leões? Gratidão por essa lição maravilhosa e tamo junto até depois do fim.